Oi, som. Oi, graça e paz, boa noite, igreja, boa noite, irmãos. Sejam bem-vindos, você que está aqui no nosso templo, você também que nos assiste, nos acompanha direto da sua casa, através da nossa rede social, do nosso Facebook. Também seja bem-vindo. Vamos cultuar a Deus nesse sábado, hoje, dia de ceia memorial do Senhor. Então você, inclusive, que está aí em casa, você também pode preparar a sua ceia. Junta a sua família, prepara os ingredientes aí da sua ceia e participe juntamente conosco desse momento maravilhoso na presença do Senhor Jesus Cristo e na comunhão dos irmãos. Aqueles que estão aqui de forma presencial, online, de alguma forma estamos juntos, conectados, reunidos em um só Senhor. É Ele, o nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós vamos dar início ao nosso culto. Eu quero fazer uma oração, na sequência já convido o pessoal do louvor para estar trazendo aqui o primeiro louvor dessa noite e assim a gente vai dando continuidade às nossas atividades aqui nesse momento. Oremos. Senhor Jesus, te damos graças, ó Pai, porque Tu és um Deus muito bom, Tu és um Deus magnífico, Tu és um Deus maravilhoso, Pai, honrado e glorificado, exaltado seja o Teu santo nome todos os dias, ó Pai. Ó Pai, queremos nessa noite dizer que o Senhor é justo, que o Senhor é grande, que não há outro Deus além de Ti, que Tu és o Deus todo-poderoso. Sim, o Senhor é aquele que criou os céus e a terra. Tu és o Deus, ó Pai, que criou o ar, o vento, a chuva, que fez também a todos nós, criou o ser humano. Obrigado, Jesus, por tamanho poder, graça, amor, misericórdia, que mesmo sendo falhos como nós somos, o Senhor, na sua infinita graça, misericórdia e amor, nos cobre com o Teu perdão quando há arrependimento. E falando em arrependimento, é isso que nós também gostaríamos de fazer agora. Pedir perdão, se arrepender pelos nossos pecados. Perdoa, Senhor, as nossas faltas. Ó Pai, perdoa quando nós erramos o alvo, quando nós fazemos aquilo que não é do Teu agrado, que o Senhor tenha misericórdia de nós, Senhor. Que possamos ter dentro de nós um arrependimento genuíno, verdadeiro. E assim, cada dia mais possamos nos dedicar em uma vida santa, trilhando os caminhos, ó Pai, da santidade, fazendo aquilo de acordo com a Tua vontade. Pai, eu oro também nessa noite, pedindo a Tua bênção para esse culto, para esse momento aqui de ceia memorial, o momento do louvor, a reflexão, a palavra, tudo que será conduzido aqui, seja conduzido pelo Espírito Santo de Deus. Fala aos nossos corações nessa noite, esteja sendo com todos nós que estamos aqui, com aquelas pessoas que também nos assistem agora em casa, meu Pai, que o Espírito Santo de Deus também possa tocá-las, que elas possam participar juntamente conosco desse momento de adoração, nessa noite. E assim eu oro no nome de Jesus, amém e graças a Deus. Vamos começar o nosso momento aqui, o primeiro momento do nosso culto, logo após a oração, né, que foi feita agora. Convido o irmão Leandro para trazer aqui o primeiro louvor dessa noite. Ok, graças a paz, igreja. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. Mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para Ti, pois sei que Tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no Teu coração, ó, dai-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para Ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
As minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está o meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que eu posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, amando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Que lindo louvor, que canta tantas verdades, né? Misericórdia, graça e luz. Esse é o nosso Deus. E eu gostaria de fazer agora uma leitura bíblica. Abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 96. Abra a sua Bíblia ou acesse, né, a sua Bíblia. Você que também está em casa nos assistindo, vamos fazer essa leitura juntamente comigo. Nós vamos ler o Salmo 96, do versículo 1 até o versículo 7, tá bom? Salmos, capítulo 96, do verso 1 ao verso 7. A minha Bíblia está na linguagem de hoje, então se tiver um pouquinho diferente aí na sua leitura, é só questão de tradução, mas vamos aqui tentar aqui acompanhar e fazer essa leitura. Diz assim: cantem uma nova canção a Deus, o Senhor. Cantem ao Senhor todos os povos da terra. Versículo 2. Cantem ao Senhor e o louvem. Anuncie todos os dias que Ele nos salvou. Versículo 3. Falem da sua glória às nações. Cantem a todos os povos as coisas maravilhosas que Ele tem feito. O Senhor é grande e merece todo o nosso louvor. Ele deve ser temido mais do que todos os deuses. Versículo 5. Pois os deuses das outras nações são somente ídolos, mas o Senhor fez os céus. Versículo 6. Ele está cercado de glória e majestade, poder e beleza, e enche o seu templo. Versículo 7. Louve o Senhor todos os povos da terra, louvem a sua glória e o seu poder. Amém? Esse é o texto do Salmos capítulo 96, do versículo 1 ao versículo 7. Texto que fala sobre o louvor a Deus, né? Sobre ao rei, falando coisas aqui extraordinárias, né? Diz: louvem ao Senhor, cantem ao Senhor, declare que o Senhor é grande, né? Que Ele merece o nosso louvor. E de fato, sim, Ele merece o nosso louvor, Ele merece a nossa adoração. E nós temos que fazer isso como um hábito da nossa vida. Temos que ter o hábito de adorar a Deus, de reconhecer a grandeza dEle, reconhecer que Ele é muito grande e que nós somos muito pequenos, que nós precisamos, que nós necessitamos diariamente desse Deus tão grandioso. Então fica essa reflexão
pequena reflexão desse versículo, desse texto bíblico para você nessa noite. Agora convido a irmã Raíla para a gente trazer aqui mais um momento de louvor. Oi, graça e paz, amém, irmãos? E a você também que está nos assistindo, louve junto conosco. Vou louvar aqui um hino, Getsemane. Hoje, como o culto de ceia, vamos aqui narrar um pouco do que Cristo passou. Getsemane foi que meu Jesus orou, se entregando ao Pai mais uma vez. Logo vieram pessoas para o levar para a maior das provações. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Os soldados suspiram no seu rosto nu. Posso ouvir o clamor da multidão. E Jesus, ao olhar aquele céu azul, pede ao Pai que lhes dê o seu perdão. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou nossa cruz. Vê os cravos nas mãos, seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor. Ele tanto amou, tudo suportou. Ele carregou nossa cruz. Seu corpo a sofrer naqueles momentos de dor. Vê o mestre a chorar, e foi por você que ele mostrou tanto amor.
Amém, graças a Deus. Mais um louvor maravilhoso para meditarmos nessa noite. Deus que, qual eu li no Salmo 96, um Deus tão grande, né? Mas que também se esvaziou, se humilhou e se tornou também homem, né? Deus homem, Deus divino, Deus glorioso. E Deus que também se fez homem, carne e osso, padeceu as mesmas coisas que nós padecemos, né? Sofreu as mesmas coisas que nós sofremos. E ali naquela cruz demonstrou tão grande amor por toda a humanidade, tá bom? Vamos continuar já meditando, melhor. Já não, agora. Eu convido o pastor Silvio para trazer a palavra de Deus nesse exato momento. Boa noite, meus irmãos e irmãs, graça e paz. Boa noite também àqueles que nos assistem pelo Facebook nesse momento, que participam conosco de casa ou de outro lugar também desse culto nessa noite. Sintam-se bem-vindos. E hoje, uma noite de ceia do Senhor, que também poderá ser celebrada por você que está em casa. Basta tão somente que pegue os elementos aí, traga para junto de si, chame a família e possamos assim daqui a pouquinho partir o pão também de casa em casa. Eu gostaria de saudar vocês, né? Não é comum a gente estar reunido no sábado à noite, mas devido ao pleito eleitoral de amanhã, o dia de eleição e o envolvimento de alguns irmãos trabalhando durante todo o dia, o envolvimento de cada um de nós indo cumprir o nosso dever cívico de votar e também o movimento todo que a gente entende que haverá durante final da tarde e início da noite na cidade, julgamos interessante trazer esse culto para o dia de hoje e louvamos a Deus, porque independente do dia, estamos reunidos para louvar o seu nome. Eu hoje quero trazer aqui uma reflexão pouco antes do momento da ceia do Senhor, em um texto que está lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versos 4 e 6. Livro do Eclesiastes, o livro do Correlê, né? Daquele que fala, daquele que é o mensageiro, o pregador, capítulo 4, Eclesiastes 4, e eu quero ler com você três versos, na verdade. Versos 4, 5 e 6. Eclesiastes 4, versos 4, 5 e 6. Vamos ler esse texto que diz assim: também vi que todo trabalho e todo êxito procedem da inveja entre as pessoas. Isso também é ilusão e perseguir o vento. O tolo cruza os braços e come a própria carne. Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Pai amado, nos ajude, nos direcione nesse momento de reflexão da Tua palavra. Abra os nossos corações e fale o Teu Espírito Santo conosco de maneira pessoal, direta e com liberdade. Essa é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Antes da gente voltar aqui para o texto de Eclesiastes 4, dos versos 4 ao 6, eu quero falar um pouquinho com vocês sobre um sentimento comum. E como comum também é aquilo que eu vou falar aqui, meio que introduzindo essa reflexão. Que é o fato da gente estar junto no mesmo barco, na vida, a gente está na mesma embarcação. Há um texto no livro anterior ao livro dos Eclesiastes, que é em Provérbios, Provérbios 30, nos versos 18 e 19, aqueles provérbios falam de uma incompreensão
que o escritor dos Provérbios teve sobre 3 coisas. Na verdade, ele chega a falar de uma 4ª coisa. E aqueles são provérbios, se eu não me engano, dos filhos de Coré. Porque você sabe que no livro dos Provérbios tem uma coleção de provérbios de vários escritores, de alguns escritores, na verdade. E ele diz ali nos versos 30, versos 18 e 19, de 3 coisas que ele não entende e ele entra numa 4ª. E as coisas são a águia no ar, a águia que vai voando no ar, a serpente e a cobra que vai andando na penha, ou seja, no penhasco, na pedra, na rocha, e o navio no mar. E quando ele fala dessas 3 coisas, ele diz, há 4 que eu não compreendo. E a 4ª coisa ele fala que é o caminho de um homem com uma mulher. Mas essa última incompreensão do escritor do provérbio, a gente vai deixar para outra oportunidade, não é assunto para hoje. E falando sobre embarcações, que é uma das coisas que ele diz que não entende, que é o navio no mar, a gente precisa falar que existe uma força na física que é muito importante para qualquer embarcação, seja um barquinho, uma jangada ou um grande navio. E se chama de força de empuxo. Alguém já ouviu falar sobre isso aqui, eu acredito, né? Quem estudou física no colégio precisou prestar questões sobre isso, já viu uma cabeça ali balançando. E o que é isso? É que um barco na água, ele recebe essa força de empuxo de forma vertical para cima, no sentido contrário, e essa força joga a embarcação para cima da água. Se o peso da embarcação, do navio ou da jangada for maior do que essa força, ele afunda. Você quer ver um exemplo? Num açude, num rio ou na beira do mar, você vem trazendo uma jangada do fundo para a margem, um barquinho. E ele vem navegando, navegando. Chega um momento que a água está muito rasa, o que é que acontece? Encalha, topa, porque a água ficou rasa e porque o peso do barco ali é maior do que a força que aquele volume de água possa suspender. Então, se você pega um determinado barco grande e bota num açude, ainda que o açude esteja cheio, se você botar um navio num açude cheio, um navio, por maior que seja o açude, provavelmente esse navio vai afundar, vai bater no fundo, porque o peso dele para aquele volume de água é muito grande. Imagina um porta-aviões americano no açude. Não tem como. Tanto que portos, nem todo porto atraca todo tipo de navio. Tem que saber qual é a profundidade do canal, qual é o volume de água. Então essa força de empuxo, ela faz parte de muito mais coisa do que somente da embarcação. Quando a gente fala de barco, as passagens mais conhecidas estão no Novo Testamento, ali nos Evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. E também há a passagem do profeta Jonas, que a gente não vai esquecer nunca. E claro, o naufrágio, né, que o apóstolo Paulo sofre na ilha de Malta, né? Afunda-se o barco e ele vai até a margem nadando com os outros. Enfim, a gente ouve muito falar disso. E a gente entende com isso que nessa nossa navegação chamada vida, a gente tem uma força que joga a gente para cima. Agora, se a gente tornar o barco da nossa vida muito pesado, o que é que vai acontecer, gente? Dependendo de por onde a gente estiver navegando, a gente vai afundar. A gente vai encalhar, a gente vai ficar preso. A gente vai tombar a embarcação quando a gente se enche de peso. E esse texto de Eclesiastes fala um pouquinho sobre isso. Fala de 4 situações reais que o escritor fala de situações, de várias situações reais, que acontecem na vida. Porque o capítulo 4 de Eclesiastes começa logo de cara dizendo que na terra existe opressão. E ele vê que as lágrimas dos oprimidos, mas vê que eles não têm consolo, que o poder está do lado dos opressores e que eles não têm quem os console. Ele começa o capítulo 4 com essa declaração dramática. Vi debaixo do sol a opressão que existe e vi que quem está oprimido olha e vê que a força está do lado do opressor.
é o opressor que está no poder. E o oprimido não tem muitas vezes ninguém que o console. Ele começa de cara dizendo isso. Na vida, a gente tem essas frustrações e passa por esse peso. De forma que ele vai dizer também o seguinte, que mais feliz do que aquele que já morreu e do que o que é oprimido, ele vai dizer isso nos versos 2 e 3, é o que não nasceu. Ele está dizendo assim, olha, quem não nasceu não sabe o que é bom. Está ali, quietinho, na barriga da mamãe. Ele é mais feliz do que o que está vivo e do que o que morreu. Porque o que morreu passou pelo perrengue, o que está vivo está passando. Quem não nasceu escapou disso. E talvez, considerando a linguagem dramática que os provérbios tragam, ele talvez até no sentido original esteja sugerindo o seguinte, melhor é aquele que está na barriga e não nasce, ou seja, que a mãe perde o bebê durante a gestação, não sabe o alívio que ele está tendo de não vir para esse mundo mau e opressor. E o pior é que, se você lê esse capítulo 4 do Eclesiastes, e aqui sim são os ditos do Eclesiastes, de Salomão, do Correlê, daquele que falava, você vai notar que ele trata a vida de uma forma, como se diz na expressão popular, nua e crua. O escritor do Eclesiastes não tem meias palavras. E por isso a gente olha para esse texto que a gente leu no começo, versos 4, 5 e 6, olha para o começo desse capítulo 4, e olha para aquela figura do capítulo 30 de Provérbios e percebe que tem situações na vida que a gente não entende, que a gente fica abismado demais e que essas situações são comuns. Capítulo 4 ainda vai ter uma passagem que é muito conhecida da gente, que é do verso 9 ao 12, quando ele fala que é melhor serem dois do que um. Vocês conhecem esse texto, porque um aquece o outro, um levanta o outro, se vier um inimigo, os dois brigam melhor do que um, não é, Wilke? Ou um pelo menos grita mais alto do que o outro para chamar ajuda. E a verdade é que por isso, talvez, esse trecho que a gente leu aponte, junto com muitas outras verdades, para uma realidade que você e eu sabemos. A gente está vivendo nesse mesmo barco chamado vida. Onde todo trabalho, como diz o verso 4, todo sucesso vão proceder, ou seja, vão vir da inveja, ou melhor dizendo, dos ciúmes entre as pessoas. É a vontade que eu tenho de alcançar o que você alcançou. Ou na nossa geração midiática, não é? Geração midiática, o desejo de alcançar o sucesso que aquele que está na mídia alcançou. E que, além disso, tudo isso é uma grande ilusão, é perseguir o vento. Olha que viagem, olha que embarcação indo para lugar nenhum. E por outro lado ele diz, agora não se engane, porque o tolo, ele cruza os braços e ele come a própria carne, ele morre de fome, ele negligencia a vida. Ele também não está dizendo, desista de tudo, não faça nada, porque o caminho do tolo é morrer de fome, é ficar faminto sempre. E que é muito melhor ter um pouquinho, um punhado, com tranquilidade, do que as duas mãos cheias à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Agora, vamos olhar para as situações da vida e vamos perceber se não é assim que a gente vive. E é aí que a gente lembra de Provérbios 30, que eu citei aqui no começo, e vê naquelas três figuras que deixam o escritor do provérbio perplexo, né, assustado, uma semelhança com a nossa vida. Todas elas, inclusive a visão que a gente não vai comentar aqui do homem com a mulher, mas em todas as situações eles estão traçando um caminho. É a águia no ar, é a serpente no penhasco, é o barco que vai no mar. E aquelas três figuras que ele usa, e se a gente parar para pensar, são coisas curiosas. Como é que a águia se sustenta no céu? Como é que um bicho enorme daquele voa tão alto, tão frio, no meio das tempestades? Como é que uma serpente chega lá no topo de um penhasco, gente? Recentemente, não me lembro bem onde, mas estava vendo uma matéria sobre lugares do mundo e sobre
a vida selvagem em vários lugares do mundo. Então falou da floresta amazônica, falou das florestas indianas, falou do deserto africano, falou de algumas regiões do mundo, esse documentário. E num dos documentários tem uma cobra que vive em um penhasco altíssimo, encrostada, ou seja, enfiada nas pedras. E ela, com o passar dos anos, desenvolveu uma camuflagem no couro, que parece uma pedra. A cobra fica parecendo uma pedra, uma flor, na verdade, um galho de árvore com comida. E os pássaros vão lá, naquele lugar alto, pássaros grandes. E quando vão pegar aquele chocalho que tem nela, que na verdade parece uma flor, uma comida, né, uma coisa interessante para o pássaro se alimentar, ela dá um bote e pega. E eu fiquei me perguntando naquele dia, como é que a cobra sobe num penhasco daquele? Como é que a águia voa onde ela voa? Como é que um navio, um porta-aviões americano, um petroleiro, corta os mares daquele jeito, flutua na água? A gente mal consegue boiar 2 minutinhos quando vai tomar um banho de rio, de piscina, né? Boiou, perdeu a concentração ali, engole a água, afunda. E aquele troço enorme de aço. Eu, quando era muito pequeno, o porta-aviões, que era o único do Brasil na época, foi para a nossa cidade, lá para Recife, e ficou alguns dias. E meu avô estava trabalhando, ele era funcionário do Estado e foi destacado para ajudar na missão daquele navio na cidade. Por alguma razão, ele ficou a serviço daquela embarcação na cidade, levando os oficiais para resolver coisas na cidade, para reuniões. E ele conseguiu uma visita meio que exclusiva para mim e para os meus primos, né? Todos pivetinhos ali com 9, 8, 9 anos. E a gente entrou no porão daquele negócio. E olha que o porta-aviões brasileiro naquela época, na década de 80, era um porta-aviões pequeno que foi comprado usado da Marinha Inglesa. Era um porta-aviões tão pesado que é. E aí, para minha idade e naquela época, ele explicou essa relação do peso da água e do peso da embarcação. Inclusive explicou brincando, né? Pegou um copo, botou numa bacia com água e foi botando água dentro do copo, até que o copo atingiu um peso que manteve ele flutuando. O que é que eu quero dizer com isso? O que é que eu quero falar para você com relação a isso? É que são cenas que fazem a gente perguntar como é que uma estrutura grande daquela navega. E com isso eu pergunto, como é que você aguenta, meu irmão? Como é que você aguenta, minha irmã, passar por tanto perrengue? Você consegue explicar? Você consegue explicar como é que você vive num mundo onde debaixo do sol existe opressão? Como é que você aguenta viver com lágrima nos olhos? Lembrando o verso 1 do capítulo 4. Como é que você aguenta viver como uma pessoa oprimida por um país que não funciona, por uma saúde que é precária, porque não tem emprego suficiente para todo mundo, porque falta dinheiro para a gente se alimentar, para a gente pagar as contas e para sobrar um pouco para o nosso lazer, para a nossa diversão, para o nosso futuro? Como é que você aguenta essa opressão toda e ainda olhando para os lados e vendo que os seus opressores é que mandam no jogo? Como é que você aguenta? Como é que você aguenta não ter nesse mundo, entre os homens, um consolador? Como é o nome da força que faz o navio flutuar? Empuxo. Eu chego à conclusão que eu só aguento isso porque existe o poder do Senhor me jogando para cima, enxugando a minha lágrima, me permitindo navegar, me permitindo, diante de tanto peso que eu carrego, que você carrega, conseguir continuar. Conseguir continuar apesar de... E aí ele segue dizendo e diz, todo o nosso trabalho procede da nossa ciumeira, da nossa ansiedade. E aí o escritor dos provérbios vai dizer, a águia está no céu. E aí existe uma reflexão para a gente fazer, porque para a águia... Primeiro distinguir uma coisa aqui, sabe, gente? Caminho não é estrada. Estrada é o que eu pego daqui para Caicó. Estrada é o que você pega daqui para sua casa. Sobe essa rua, pega a direita, desce a esquerda, vai para a avenida.
Isso é estrada. Caminho é muito mais do que estrada. Caminho é algo que está dentro. Estrada é uma coisa fixa. A estrada não sai do lugar, ela continua ali. A não ser que alguém decida que ela não é mais estrada. Ela é física. Ela também é temporal. Um caminho não. O caminho está dentro. O caminho possui o caminhante. E talvez por isso, para a águia no céu, o caminho seja algo que só é possível, porque como dizem os estudiosos, e como dizem os grandes documentários sobre a vida das águias, elas possuem um senso espacial na sua natureza animal, dado pela natureza, e nós sabemos quem é o autor da natureza, que faz com que a águia consiga distinguir uma corrente de ar térmica, que é um ar quente, que naturalmente faz ela flutuar. Ela tem um couro, uma pele grossa, e apesar de levar choques terríveis quando atravessa nuvens de tempestades, ela tem no instinto que acima daquela nuvem existe ar quente, onde ela vai poder ficar horas e horas e horas planando sobre a tempestade. Arrebentada, tendo levado choque, tendo perdido pena, molhada quando sai das nuvens. Mas esse caminho que possui a águia, que está na sua natureza, faz ela seguir. E aí eu percebo que a nossa escolha por tranquilidade é a gente se permitir ser possuído pelo caminho do Senhor, que não é estrada. O caminho do Senhor não é estrada. A palavra do Senhor não é regra fixa e posta, mas ela é um conjunto de princípios que nos ajudam a entender e a seguir no caminho. Aí eu olho para a serpente. E tem outra coisa interessante na serpente que subiu na rocha, né? Que a gente fica, como conseguiu? A serpente não borra o caminho, né? A serpente sai ali e ela não deixa mancha, ela não deixa pegada, ela não deixa rastro, ela não sai quebrando galho. Um búfalo não, um búfalo solto no meio do mato sai quebrando galho, sai revirando fecho de mato, fica aquelas potocas, né? Um búfalo, um boi, né? No meio do mato. Eu estudei numa universidade que era rural, né? Tinha os cursos da área agrícola, e eles tinham um curral com búfalos lá. De vez em quando a gente estava sentado num banquinho da faculdade, chegava aquele bicho enorme com uma argola de aço no nariz, bufando no cangote da gente. Super dóceis, mansos, mas com quem eu não queria amizade. Porque o tamanho do bicho impressiona. Um búfalo quebra o mato, borra o caminho, sai derrubando o que está na frente dele, derrubava um lixeiro, amassava carro, quebrava retrovisor de moto na faculdade, era um caos. A serpente sai quieta, quieta, quieta. E eu olho para isso e vejo que ela é prudente, discreta. Não é à toa que Jesus diz, olha, na vida de vocês tenham prudência do mesmo jeito que a serpente tem prudência. Para se defender, para não se mostrar quando não é para se mostrar, para ficar quieto quando é para ficar quieto. Mas conservem a simplicidade das pombas. A serpente é segura, mesmo nas situações improváveis. A gente precisa aprender no caminho a também ser assim. E o navio, no seu caminho, utiliza-se do que está na natureza. Hoje tem uma coisa chamada GPS, que está aí no seu bolso, que está nesse aparelho que está gravando aqui o culto, né? No celular da gente tem GPS, com precisão de metros, né? Os celulares mais modernos, inclusive, a precisão é absurdamente fiel, né? Há alguns anos atrás eram aproximadamente 10 metros, né? GPS aproximadamente 30, 100 metros, hoje não. E se tiver na igreja, vai dizer que você está dentro da igreja, porque o sistema já identificou que esse prédio é uma igreja. Alguém já passou, o carrinho do Google Maps, né? Passou fotografando a cidade, e sabe que aqui é uma igreja, e o mundo sabe que aqui fica uma igreja. Mas os navios, apesar dessa tecnologia hoje, ainda usam coisas naturais para se guiar. Agora imagina no tempo dos provérbios, o caminho do navio no mar. Imagina, Will, que quando estava aquela discussão se a terra é plana ou redonda,
Gente, a Terra é redonda, por favor. Tá? Vou logo dizer no que eu creio. A Terra é redonda, não é plana. Imagina quando aqueles caras, primeiros navegadores ali, Américo Vespúcio, né? Aquele pessoal ali saía para o mar. Mesmo sabendo que a Terra era redonda, quando Colombo saiu, né? Ele já sabia, né? Já tinham dito isso antes dele. Os caras não sabiam o que iam encontrar, o que eles tinham para saber se estava na direção certa. Cartas náuticas, que alguém escreveu, estrelas para dizer onde era norte, sul, leste e oeste, né? Cruzeiro do Sul e outras constelações. Mas imagina o medo do pessoal que acreditava que a Terra era plana, navegar e cair. Navega, cai no espaço. Ou é engolido por um abismo desconhecido. Tem uma música que é de um compositor paraibano aqui, né, que na música popular brasileira ficou conhecida na voz do Zé Ramalho, que é vizinho aqui da gente, né, de cidade, que ele fala assim: a bravura dos grandes navegantes enfrentando a procela e seu fulgor, né? Depois vocês pesquisam que música é essa, que eu não vou dar o spoiler, não. Mas você pensa naqueles caras que navegavam há 1.200 anos atrás, os povos vikings, né? As galés romanas. O caminho deles era pura incerteza. Durante o dia, vai lá que seja. Eu estou vendo o horizonte, enquanto tem verde pela frente, eu vou navegando. E à noite, quando tudo ficava escuro, eram as estrelas, eram a lua, era o natural agindo para que a gente pudesse enfrentar o desconhecido. Na nossa vida, é a ação natural de Deus na gente, fazendo enfrentar muitas vezes o desconhecido. Eu não sei o que vai me acontecer nas próximas 2 horas, nos próximos 2 minutos, nos próximos 2 anos. Muitos são os planos do coração, diz também a palavra do Senhor no mesmo livro de Provérbios, mas a palavra final de quem é, gente? Procede da boca do Senhor. Enfrentar o desconhecido também só é possível, e aí eu olho para o autor do capítulo 30 de Provérbios e eu entendo ele, que enfrentar o desconhecido só é possível quando a gente tem essa força, que no caso do navio é a força do empuxo, que joga ele para cima, que no nosso caso é a força que vem do Senhor para a gente. O Consolador que Eclesiastes 4, o autor, o escritor de Eclesiastes 4, o sábio Salomão, ele diz assim: eles não têm consolador diante da opressão. Nos foi dado por Cristo Jesus. Afinal de contas, e nós, no nosso caminho, a gente está ou não enfrentando o desconhecido da vida? Sim, todos os dias. Muitas vezes a gente está sendo guiado por um universo de muita informação, de muitas necessidades que a gente tem, inclusive necessidade de tomar decisão. Agora, nesse caminho, a gente abraça a prudência como uma serpente, a gente caminha na segurança da águia, mesmo nas situações mais improváveis, passionais. E quanto ao caminho, será que a gente não está, às vezes, muito acostumado a viver apenas nas estradas? Caminhos fixos, que alguém disse que a gente tem que andar nele, e normalmente esse caminho fixo não é necessariamente para o nosso bem, mas todo mundo vai por ele, mas a gente vai. Será que a gente não está acostumado a viver assim e deixando de viver o caminho, a verdade e a vida, deixando de ser possuído pela experiência do caminho com Deus? Melhor é ter um punhado com tranquilidade do que as 2 mãos cheias, à custa de muito trabalho e de perseguir o vento. Ele sai com essa afirmação. Mas o que é que significa isso? Será que foi à toa que o pregador falou isso? E não apenas isso. Esse texto de Eclesiastes 4, do 4 ao 6, nos leva à reflexão daquilo que realmente é importante na vida, que é ter equilíbrio, e que é a opção de, nesse barco que a gente chama de vida, nesse caminho que a gente segue, escolher a tranquilidade. E é por isso que, para o discípulo de Jesus, ele vai saber na vida o momento de dar um basta nas situações. De dizer basta, eu não preciso disso, eu não preciso me cercar de inquietação, eu não preciso me cercar de
coisas que me sobrecarregam e que me deixam correndo atrás do vento. O discípulo de Jesus vai saber onde põe o coração. Afinal, conforme Mateus 6:21, Jesus vai nos dizer o seguinte: aonde estiver o vosso, ali estará o quê? Então, o discípulo de Jesus vai saber onde põe o coração, gente. Vai saber que quanto maior for a atração que ele sente pelo mundo, pelas inquietações, por encher as mãos e correr atrás do vento, maior será a tensão em todas as áreas da sua e da minha vida. Então me parece aqui que o texto nos convida para viver uma vida que seja integralmente saudável. E que a gente não pode tratar isso com departamentos, assim, áreas da minha vida. Não existe área menos importante, nem de segunda categoria para ser tratada assim. Para quem quer escolher tranquilidade no caminho, a saúde física, por exemplo, merece destaque. A gente fala tanto em 1 Coríntios 6, verso 19 e 20, que fala do corpo como templo do Espírito Santo. E a gente às vezes só fala isso quando a gente quer falar de abstenção daquilo que é prazer mundano. Mas a gente maltrata o corpo. O texto fala sobre isso, fala sobre a questão da luta e da pressão que o mundo exerce para que a gente use o nosso corpo para desonra, sim, mas ele fala de muito mais coisas. Se a gente perceber, fala de como a gente tem tratado a nossa vida de maneira integral. Que escolha você tem feito para a sua saúde física? Que escolha você e eu temos feito para as nossas emoções? Que escolhas a gente tem feito para a nossa vocação? Meu irmão, minha irmã, você tem vocação. Eu tenho, todos têm. A gente estava falando aqui um pouquinho antes, né, Will, que de quantos profissionais com formação de excelência tem aqui nessa igreja. E às vezes a gente acha que porque a gente está exercendo algum ministério dentro dessa área de formação profissional, isso é diferente daquele que pegou a Bíblia e foi pregar o evangelho ali na porta da cadeia, por exemplo. Não tem diferença nenhuma se você usa a sua vocação como profissional da saúde, educador, como profissional da segurança e qualquer área que seja, da saúde, para a glória de Deus, você está usando sua vocação para a glória dele. E aí, o que a gente tem feito com a nossa vocação pessoal? O que é que a gente tem feito com a nossa vocação como igreja? Que escolhas a gente tem feito diante daquilo que a gente confessa que crê? Que escolhas a gente tem feito diante da nossa confissão de fé? O capítulo 2 de Filipenses, verso 5 e diante, fala sobre o sentimento que houve em Cristo Jesus. Fala sobre escolha. O que aquele texto fala, de certa forma, é sobre desapego. E ao que nós temos nos apegado? A gente está enchendo as duas mãos de quê? De muito esforço. E qual é o resultado de tanto esforço, gente? Ele diz aqui em Eclesiastes 4:6, é que nem correr atrás do vento. O texto não fala em descuido, em ser desleixado. Aliás, no verso 5 ele diz que o preguiçoso, o tolo, morre de fome. O fato é que sempre, por maior que seja o esforço que você faz, sempre vai haver pressão, sempre vai haver mal e sofrimento ao nosso redor. E só quem escolhe tranquilidade vai ter auxílio, socorro e consolo nesse caminho. E não é só isso, mas também a caminhada segura e na companhia certa que vai nos trazendo paz. Aí quando eu percebo que escolher a tranquilidade é bom, eu entendo o que os versos 9 a 12 de Eclesiastes vão falar, quando falam que é melhor serem dois do que um. Sabe por quê? Porque quem escolhe a tranquilidade descobre que existe melhor recompensa no trabalho, na lida, quando a gente escolhe a tranquilidade, quando a gente se permite ser acompanhado e cuidado. Que quando a gente escolhe a tranquilidade, quando a gente está acompanhado de pessoas que escolheram tranquilidade, quando a gente escolhe uma vida discipular, uma vida que presta contas, uma vida que é vivida na comunidade, mas de maneira íntima, a gente tem a oportunidade de levantar em cada queda, porque tem alguém para nos amparar. A gente percebe, como está lá dos versos 9 ao 12, que quando chegar o frio da vida, a gente vai ter como se esquentar uns dos outros, e nessa segurança que vem do Pai. A gente percebe que vai ter defesa nas lutas.
Tanto nós vamos poder nos defender, como da parte de Deus haverá defesa para nós. Existem momentos na vida da gente que não adianta se debater nem se defender, porque somente Deus vai defender a gente em determinadas situações. Somente. E a gente percebe que a gente vai ter segurança para além do natural, para o sobrenatural, segurança no Senhor. Então, planeje, meu irmão, sonhe. Vá à luta, mas se permita também alegria, prazer que gerem vida. Gerem vida em você e nos seus. O Senhor não nos proíbe de ter acesso à felicidade, ao prazer que realmente promova bem-estar. Busque o que precisa para a sua vida, mas não seja dominado por nada daquilo que você está buscando. O segredo é esse. Eu quero fazer um curso, vai, faz, mas não se domine pelo desejo de fazer o curso. Eu quero adquirir um bem, planeje, economize, pesquise, vá atrás, mas não se planeje pelo desejo de possuir. Eu quero casar ou ficar noivo, planeje, mas não se deixe possuir nem ser dominado por aquilo que você busca. Seja mordomo do Senhor. E mordomia cristã, gente, é muito mais do que dinheiro, porque se fosse só dinheiro, certamente esse estilo de vida que existe no mundo ia nos satisfazer ou não ia. Se mordomia no Senhor fosse só questão de dar dinheiro e ganhar dinheiro de volta, fazer barganhas com Deus, o mundo estava ensinando isso muito melhor do que a igreja. Mordomia cristã é muito mais do que isso. É muito mais. Então, aprenda a caminhar com o Senhor, caminhando com a sua família. Ah, mas é difícil, eu não sabe como é a minha família. Eu não sei como é a sua família, talvez tão bem quanto você, certamente não sei, nem você sabe como é a minha. Mas é ali que você vai aprender a caminhar com o Senhor. Aprenda a caminhar com o Senhor, caminhando com a sua igreja. Ah, o senhor não sabe muito bem como é que é essa igreja aqui não. O senhor não sabe como é que é o irmão fulano. Você não sabe como é que é a irmã fulano. O que é que ela já fez? Talvez eu não saiba todos os detalhes. Embora daqui da frente a gente veja muita coisa, algumas podem passar despercebidas, mas é com a sua igreja que você vai aprender a caminhar com o Senhor. Então escolha a tranquilidade daquilo que possa estar nas mãos, mas não na sua, ou não somente na sua. Escolha a tranquilidade de caminhar com aquilo que, mesmo estando em suas mãos, como decisão que você precisa tomar, esteja nas mãos do Senhor. Porque Ele é o suporte para os voos altos, para as escaladas improváveis e para que a gente possa navegar nesse mar de tribulações da vida. Afinal de contas, é melhor ter pouco, mas ter com tranquilidade, do que ter muita coisa na mão ou na mente, como quem corre atrás do vento desesperado. Que o Senhor nos abençoe nesse desafio. Amém. Vamos orar e em seguida nós vamos para a ceia do Senhor, momento memorial. Você que vai participar em casa, prepare-se nesse momento para juntos celebrarmos ao Senhor em memória do seu nome. Pai, nós te agradecemos por esse primeiro momento de reflexão bíblica, pelos louvores e leitura bíblica e oração que vieram antes e agora. Quando estamos te agradecendo por essa reflexão e pelo que ela nos leva a pensar e a decidir em nossa vida, Pai. Nós queremos te pedir que tome em tuas mãos o controle de nossa vida. E que aquilo que venha a estar em nossas mãos, nossos talentos, nossos dons, nossos sonhos, sejam também possíveis e sempre passíveis de estar também em tuas mãos. Para que a gente possa viver com tranquilidade e que possa viver com êxito de saber que o Senhor cuida de nós. Ensina-nos a ter corações gratos e tranquilos na caminhada. Essa é a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém. Nós vamos ao momento memorial da ceia do Senhor e seremos conduzidos a um cântico durante a nossa celebração.
Meus irmãos e irmãs, para nós a ceia do Senhor é memorial. Ela é a ceia memorial do Senhor Jesus. E ela é memorial porque, conforme o próprio apóstolo Paulo nos fala na primeira carta dele à igreja em Corinto, tendo recebido do Senhor essa instrução, ele nos diz ao final: porque todas as vezes que comerem do pão ou beberem do cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Quando nós partimos um pão que, do nosso entendimento e conforme a palavra nos coloca, continua sendo pão, o pão não se transforma em corpo. Quando nós tomamos de um cálice que continua sendo fruto da videira, suco de uva, ele não se transforma nem se torna sangue, ele é apenas suco. Nós não o fazemos de maneira banal, sem reflexão. Nós o fazemos de maneira memorial, relembrando que houve um preço que foi pago na cruz por Cristo. E talvez esse trecho da carta de Paulo aos Coríntios, que nós repetimos tantas e tantas vezes nas nossas celebrações de ceia, ele nos traga um ensinamento importante, que é o saber que nós não somos competentes para esse memorial. Quando eu digo não somos competentes, eu não participo da ceia do Senhor porque eu sou bonzinho. Porque durante esse mês eu evitei as brigas no casamento, ou no trabalho, ou na igreja. Porque eu dei o dízimo e a oferta. Eu participo justamente pelo contrário, porque eu me examino. E quando eu me examino, nem sempre o que eu encontro ali é sinal de justiça em mim. Aliás, quando eu me examino e encontro muitos sinais de justiça própria, eu devo desconfiar do meu julgamento e do meu exame. E alguns dizem: fale por você, e eu falo por mim mesmo. Quando eu me examino e encontro em mim a virtude de dizer eu mereço ir à mesa do Senhor, eu me arrependo e digo: Senhor, tem misericórdia de mim, eu não mereço. E é nesse momento que acontece o belo, o lindo e o improvável. O Senhor diz: examine-se o homem a si mesmo. Diz isso pela boca do seu apóstolo. E coma do pão e beba do cálice. Olhe para você, veja as trevas ou o reprovável dentro de você e diga: Senhor, eu reconheço isso e eu quero negar e vencer essa natureza, e eu me aproximo da tua mesa, do teu pão, do teu cálice, com a humildade de quem não pagou nada para merecer. Nada. É como um filho que chega em casa e o pai diz: vem para a mesa. Não trabalhou, não arou a terra, não foi na feira negociar o produto da plantação, da colheita, brincou na rua o dia todo, fez traquinagem, fez arte, quebrou a janela do vizinho. Todo cheio de culpas de um dia de infância solta, sem merecer nada, o pai diz: vem pra cá, vem pra mesa. Porque o desejo do nosso Pai é que nós tenhamos comunhão com Ele. Pois recebi do Senhor, verso 23 do capítulo 11, o que também vos entrego. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e depois de ter dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois de comer, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem, em memória de mim, porque todas as vezes que vocês comerem deste pão e beberem do cálice, estarão proclamando a morte do Senhor até que Ele venha. Há muitos mistérios na fé cristã. A Trindade é um mistério, mas a ressurreição é um mistério divino e maravilhoso. Só quem crê na ressurreição verdadeiramente pode dizer que crê que Cristo é Senhor. Só quem crê que Cristo hoje vive em corpo físico junto do Pai no céu pode declarar: Jesus é Senhor. Então, se há um requisito do qual nós não podemos escapar,
ao vir à mesa do Senhor é nos encararmos, é nos examinarmos. Na maioria das vezes nós vamos nos reprovar, mas vamos comer desse pão, tomar desse cálice e dizer ao mundo: eu creio que Cristo morreu tanto quanto creio que Ele vive. Porque ao tomar desse pão, ao tomar desse cálice, eu estou dizendo ao mundo: Ele morreu e vou fazer isso até o dia que Ele venha. Então, nesse momento, gente, com profunda liberdade no coração, sem olhar para o seu mérito, porque me perdoe dizer para você, e eu digo isso baseado em mim, você não vai encontrar mérito, eu não vou encontrar mérito em mim. Venha à mesa do Senhor. Assuma o mistério da fé que nos diz: Ele morreu, mas saiu da sepultura ao terceiro dia e vive em corpo, em carne e osso, e voltará um dia a esta terra para nos buscar. Oremos nesse momento e depois, conduzidos por um cântico, nós vamos vir aqui, tomar um pedaço de pão, tomar um cálice, voltar para os nossos lugares e no momento certo, juntos, vamos comer e beber. Pai amado, grande é o mistério da fé que nos diz, e nós cremos, que o Senhor foi morto, que a tua cruz estava entre a cruz de dois malfeitores, dos quais um assumiu a fé, crendo que tu és o Cristo, e hoje está no paraíso. A mesma palavra nos diz que tu foste sepultado naquele dia. E a mesma palavra nos diz que na manhã do terceiro dia o Senhor ressuscitou em glória. E foi ao Pai, e está com o Pai até o tempo apropriado para a tua volta. E hoje aqui, nós assumimos esse mistério como verdade, caminho e vida em nós. E tomamos desse pão e desse cálice em memória de ti. E dizemos ao mundo: ei, mundo, nosso Cristo foi morto por nossos pecados e transgressões, e ainda assim nos chama à comunhão de sua mesa. E nós celebramos com Ele, pecadores como somos, e faremos isso até o dia em que Ele virá como justo juiz para julgar todas as nações, todos os atos que estão visíveis e encobertos, e levar o seu povo consigo para o céu. Que nós possamos, Senhor, com essa humildade de nos enxergar e reconhecer que não somos competentes para estar diante de Ti, nos aproximarmos da Tua mesa, porque Tu nos justificas e nos convida a tal comunhão, e a fazer isso com liberdade e alegria no Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Vamos louvando, vamos também tomando o nosso pão e o cálice, retornando a nossos lugares e aguardando o momento da partilha coletiva. Graças eu te dou, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor, pelos cravos em tuas mãos. Graças eu te dou, meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono estás, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim.
ressuscitou. Digno é o Senhor. Nesse momento, como a palavra nos ensina e como nós a recebemos, participemos juntos, primeiramente, do pão. Amém. E depois de comer, tomando o cálice, deu graças e disse: esse cálice é o sangue da nova aliança derramado em favor de muitos. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. E como narram os evangelhos, também acrescentou e disse: em verdade vos digo que não mais beberei do fruto da videira, até que o faça quando estiver completo o reino do meu Pai. Em memória dele, participemos juntos do cálice. Amém. Senhor, obrigado. Obrigado porque nós podemos nessa noite partilhar do pão e do cálice, memoriais e símbolos do teu corpo partido e massacrado por amor de nós, do teu sangue vertido em amor a todas as pessoas, em amor a mim, em amor ao meu irmão e à minha irmã que está aqui. Que essa memória que hoje celebramos aqui, essa proclamação de tua morte e do teu breve retorno, possa ser por nós compreendida e repetida e passada às novas gerações, até que de fato se cumpra conforme a tua palavra o reino dos céus, e que possamos, junto a ti, tomar desse cálice. Que assim seja, em nome do teu Filho Jesus, e em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Queridos, nesse momento, enquanto poderemos devolver os cálices aqui à mesa, também poderemos prestar o nosso momento de ofertas e de dedicação ao Senhor, enquanto continuamos sendo conduzidos por um cântico. Vamos louvar aqui um hino. E eu queria também, irmãos, que a gente batesse palma. O momento da ceia é um momento reflexivo e um momento em que a gente fica bem feliz também, porque é uma festa reflexiva. Os irmãos sabem esse hino, vamos louvar juntos. Vou louvar aqui algumas partes desse hino, peraí. Aí. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos desse mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vida já se mostram cada vez. Vencendo, vem Jesus, a igreja. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Clarins que chamam os crentes, a batalha já soou. Cristo à frente do seu povo, multidões já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor já perdeu. Vencendo, vem Jesus.
benzendo, vem Jesus. Amém. Queridos, nós temos avisos que são corriqueiros, vamos dizer assim. Amanhã não haverá nenhuma atividade aqui na igreja. Nosso culto dominical foi hoje, como os irmãos sabem. Porém, na terça-feira nós temos os encontros dos PGMs. Quinta-feira, escola bíblica normalmente. E no próximo domingo, culto de celebração no seu horário normal, no domingo às 5h30. E estamos assim encerrando nessa noite. Algum aviso específico, Giovânia, para essa noite? Não. A última palavra antes da gente proferir aqui essa bênção final e nos despedirmos, tendo cantado esse hino de vitória, de regozijo, celebrado a vitória do nosso Senhor, é: amanhã, meu irmão, saia de casa com determinação no seu coração de cumprir o seu dever de cidadão. Saia em paz, caminhe em paz, exerça e manifeste o seu direito na urna. Se o seu candidato, aquele que você escolheu, aquele que você quer dar um voto de confiança, for vencedor, celebre a vitória daquele que você escolheu. Mas não se esqueça do seu compromisso também de cobrar dele aquilo que foi prometido durante a campanha. Se o seu candidato perder, aceite a derrota e aceite a vitória do opositor, porque muita dignidade existe em aceitar a vitória daquele em que nós não votamos, como a vontade da maioria. Aceite. E se não encontra motivos para celebrar a vitória daquele que você não escolheu, continue com o seu dever cívico de aceitar a vitória e de cobrar os resultados que foram propostos. A eleição acontece no nosso país a cada 2 anos em modalidades diferentes. Na nossa cidade, a cada 4 anos, para o executivo da nossa cidade e o legislativo da nossa cidade. O poder pode mudar de mãos, de partido. Os que vão atuar na Câmara dos Vereadores e na Prefeitura podem mudar, mas a cidade continua sendo uma só, Timbaúba dos Batistas. Timbaúba sua, Timbaúba dos seus filhos, do seu vizinho, do que vai votar igual a você, do que vai votar diferente de você. E o que acontecer de bom nessa cidade acontece com você e com vocês. O que acontecer de ruim acontece com você e com os outros. E no final das contas, nós continuaremos estando no mesmo barco, como dissemos na reflexão, na mesma cidade. Exerça o seu direito. Celebre a vitória do seu candidato, se ela acontecer, ou aceite a derrota do seu candidato e a vitória do outro candidato, se for assim que aconteça. Mas seja um cidadão do céu que vive na terra. Não se vença, nem se domine por paixões político-partidárias, porque elas passam. E muito mais importante do que a nossa paixão por um ideal político ou um projeto, é a nossa paixão, compromisso e amor ao reino do céu, sua verdade e sua justiça. Não abram mão disso. Sejam pacificadores na cidade, sobretudo amanhã, num dia que pode trazer algumas animosidades. Sejam mensageiros da paz. Wilke, Giovânia, quem mais trabalha amanhã? Tem mais alguém aqui que vai trabalhar amanhã, escalado? Hã? Laura e outros irmãos também que talvez possam estar auxiliando. Obrigado pelo serviço que vocês estão prestando, sem ganhar nada, trabalhando para que a gente possa ter uma das maiores eleições democráticas do planeta. Uma das mais modernas do planeta. Em poucos minutos, em poucas horas, os resultados são conhecidos. Muito obrigado aos que vão trabalhar e que o Senhor repouse sobre a vida dos que vão trabalhar, paz e tranquilidade. E que a gente pense bem nessa noite, nos últimos instantes, na decisão que vamos tomar amanhã. Amém? Sem defender nenhuma bandeira, partido, candidato ou cor, o importante é a gente viver e aproveitar a democracia e a liberdade que o nosso país nos faculta. Vamos orar? Vamos ficar de pé para essa bênção final e seguirmos para casa. Obrigado a você que nos acompanhou, que o Senhor te conceda uma noite de paz entre os seus familiares também.
Pai amado e querido, muito obrigado por esse culto de celebração ao Teu nome, pelos louvores, pela reflexão, pela ceia do Senhor, por podermos ir para os nossos lares agora, cercados pela Tua bondade e Teu amor. Nos dê uma noite tranquila, nos dê um dia amanhã de exercício de civilidade, mas de testemunho cristão. Sejam aqueles que estarão trabalhando, servindo a população, sejam aqueles que estarão indo votar. Nos dê a oportunidade de testemunhar de Ti, muitas vezes de maneira silenciosa, ordeira, como também o Teu povo se porta diante das muitas manifestações que acontecem. Abençoa essa cidade, abençoe a vida de cada candidato, que haja honestidade, seriedade, eleições limpas e livres de corrupção, de compra de voto e de outras armações humanas. Que o resultado expresse a vontade da maioria e que essa vontade seja confirmada e que esse mandato que vai começar no ano que vem seja exercido, seja lá por quem for, tanto no legislativo quanto no executivo, com seriedade, prudência e amor ao próximo. Nós te pedimos isso com humildade e em nome do teu Filho Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e o consolo, o conforto e presença do seu Espírito Santo sejam com todos nós e com todo o teu povo espalhado por sobre a face da terra. Amém. Amém. Que o Senhor abençoe vocês, uma ótima noite e um ótimo domingo a todos.